Olá, sejam todos bem-vindos ao canal da Supertec Motorsports. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como realizar a manutenção preventiva do seu veículo de forma correta. Muitos dos nossos clientes fazem essa pergunta: como realizar a manutenção preventiva do meu veículo? E um dado interessante, 95% dos casos que pegamos aqui de uma pane no veículo é ocasionado por uma falta de manutenção preventiva. Então nós vamos explicar como realizar a manutenção preventiva de forma correta. Quando falamos sobre manutenção do veículo, é importante destacar que existem três tipos de manutenção. Tem a manutenção preventiva, onde a peça, sua troca é determinada em função da sua quilometragem ou idade. A mais conhecida é o óleo do motor, cujas especificações do fabricante determinam que a sua troca seja realizada, por exemplo, a cada 5.000 quilômetros, ou a cada 10.000 quilômetros, ou um ano, que é ocorrer primeiro. Existe também a manutenção preditiva. A manutenção preditiva consiste em analisar a peça antes da troca, fazer uma inspeção visual antes da troca. Uma peça bem conhecida, que cabe nesse tipo de manutenção, é a pastilha de freio, por exemplo. Fazemos uma inspeção e, em função da espessura do material de atrito, definimos a troca ou não. E o terceiro tipo de manutenção, não é muito conhecida, mas muito praticada, é a manutenção corretiva. A substituição é realizada da peça quando ela tem uma pane. Um exemplo aí muito comum, a quebra da correia dentada, por exemplo, foi negligenciada a manutenção preventiva e foi feita a manutenção corretiva, que normalmente sai muito mais caro que a manutenção preventiva. Então, definindo, tendo em mente esses três tipos de manutenções, importante salientar que qual praticá-la? Bom, a resposta é muito simples e muitos já ouviram falar. Tem que consultar o manual do proprietário do veículo. Por quê? Não adianta nós queremos reinventar a roda. Quando a engenharia de uma montadora desenvolve um produto, desenvolve um novo motor, desenvolve um novo veículo, vários testes já foram realizados, inclusive de durabilidade. E algumas peças do veículo já têm sua vida útil determinada. Então, lá se define de forma preventiva qual quilometragem, quanto de uso lá deve ser substituído. Então, é muito importante seguir essas especificações. Para um exemplo, nós vamos pegar esse veículo, que é um Chevrolet Onix, é um dos veículos mais vendidos hoje no Brasil. Vamos dar uma olhada no manual do proprietário e vamos ver alguns detalhes sobre o que a General Motors recomenda de manutenção preventiva para esse veículo. Bom, aqui no manual do proprietário do Chevrolet Onix, aqui na página que corresponde aos serviços de manutenção preventiva, temos todas as recomendações da General Motors a respeito do que deve ser substituído preventivamente e o que deve ser inspecionado. Antes de comentarmos aqui os itens, é importante destacar para aqueles que não têm mais o manual do proprietário em papel, que hoje com muita facilidade nós conseguimos obter o manual do proprietário em formato eletrônico, normalmente em arquivo PDF. Para isso, você faz uma pesquisa lá no Google, escreva lá manual do proprietário e o modelo do veículo, como aqui no exemplo, manual do proprietário Onix. Possivelmente o primeiro item da busca já vai ser o site da montadora te direcionando para fazer o download desse manual. Então hoje está muito fácil obter ele de forma eletrônica para aqueles que não têm papel. Então vocês podem usar esse recurso para obter mais informações sobre a manutenção aí do seu veículo. Bom, então vamos comentar aqui algumas informações que podemos ver nessa tabela. A primeira, que é a atividade da revisão,
as revisões periódicas, a GM recomenda que sejam realizadas a cada 10.000 quilômetros ou um ano, o que ocorrer primeiro. E aqui na sequência temos, nessa tabela, as indicações do que deve ser verificado aos 10.000, aos 20.000, 30.000 e assim por diante até os 100.000 quilômetros. Aqui, para pegarmos o exemplo, o primeiro item é o teste de rodagem. Inspecione o veículo quanto a anormalidades ocasionais. Após a inspeção, execute um teste de rodagem. Então, para a GM, a cada 30.000 quilômetros, se recomenda fazer um teste de rodagem para verificar aí alguma anormalidade do veículo. Tá? Para nós passarmos aqui para o motor e transmissão, e essa leitura não ser cansativa aqui direto no manual, vamos voltar lá para a oficina e ver os demais itens diretamente lá no veículo. O outro item é a verificação de eventuais vazamentos no motor e na caixa de câmbio. Então, a cada 10.000 quilômetros, seria interessante fazer uma verificação de como está o estado de algum vazamento na caixa de câmbio ou no motor e fazer a correção do vazamento caso encontrado. A General Motors recomenda também a troca preventiva das velas de ignição a cada 30.000 quilômetros. Muitas pessoas acham, puxa, uma baixa quilometragem para realizar a troca das velas. Inclusive, alguns fabricantes recomendam que a troca seja realizada a 50.000 quilômetros. Alguns modelos de veículos, como o próprio veículo da Chevrolet, alguns modelos do Ômega, recomendam a troca aos 120.000 quilômetros. Bom, nesse caso, obviamente, não é a mesma vela que é usada aqui. É uma vela de irídio, que tem uma durabilidade muito maior. Mas o que é muito importante aqui, por que uma troca preventiva da vela de ignição? Uma vela de ignição muito desgastada, como ela é responsável pelo início da queima do combustível aqui dentro do motor, se ela falhar, se ela tiver alguma falha, esse combustível não vai ser queimado direito, você vai prejudicar aí o catalisador, vai aumentar as emissões de poluentes e o que é pior, e que infelizmente não é raro acontecer aqui na oficina, uma vela muito desgaste, um desgaste muito acentuado, sobrecarrega o sistema de ignição, ocasionando até uma queima de uma bobina de ignição ou mesmo a unidade de comando da injeção. Por isso que é muito importante essa troca preventiva da vela. Outro item importante na manutenção preventiva do Onix, e o que está preconizado no manual do proprietário do veículo, é uma inspeção da correia dentada a cada 30.000 quilômetros. Inspeção da correia e o tensionador. A troca da correia dentada tem que ser feita a cada 60.000 quilômetros. Esse é um item super importante, pois a negligência dela causa o seu rompimento e, consequentemente, uma manutenção corretiva muito cara, aí chegando até 10, 15 vezes mais caro do que a troca da correia dentada em si. Outro item importante é a correia de acionamento dos agregados ou correia dos acessórios. E nesse motor aqui, nós temos uma correia que é responsável pelo acionamento do compressor do ar-condicionado e do alternador, e uma correia, inclusive é uma correia especial, uma correia elástica, não tem tensionador, que é para acionar a bomba da direção hidráulica. A recomendação da GM é uma inspeção dessas duas correias a cada 10.000 quilômetros e a sua substituição preventiva aos 100.000 quilômetros. Mas veja, até os 100.000 quilômetros a GM recomenda uma inspeção, ou seja, se for o caso, em função do estado que encontre, deve ser substituída, ou seja, nesse caso, uma manutenção preditiva na correia e acessórios. Continuando aqui nos itens de revisão, bom, aqui o cárter, troca do óleo, troca do filtro. A GM preconiza que essa troca seja feita a cada 5.000 quilômetros se o veículo andar em condições severas e a cada 10.000 quilômetros em condições normais. Bom, vamos ver aí no manual do proprietário que seriam essas condições severas. Bom,
Indo na página que corresponde às condições de uso severo, aqui no manual proprietário, nós temos as seguintes informações. Bom, vamos lá. As seguintes condições são consideradas severas: quando a maioria dos percursos exige marcha lenta durante muito tempo ou funcionamento contínuo em condições de rotação baixa frequentes, como no onde para do tráfego urbano denso. Essa é a condição mais comum hoje nas grandes capitais, né, onde temos muito trânsito e o veículo fica parado. Então você imagina, né, por exemplo, o veículo parado em marcha lenta não está contando quilometragem, mas o motor está funcionando. E o motor estando funcionando, todos os componentes que estão dele, inclusive o óleo, vão se degradando. Então, por isso que é considerado uma condição severa de uso, o trânsito. Outro item aqui, quando a maioria dos percursos não ultrapassa de 6 km, trajeto curto, ou com o motor pouco aquecido. Esse é o caso que a pessoa mora muito perto do trabalho, por exemplo, né? Pega o carro todo dia, e o carro não chega nem a aquecer, ele já para de novo, fica o dia todo desligado, e no final do dia vai lá, liga, anda muito pouco e o veículo para de novo. A condição fria do motor é outra que degrada muito o óleo, por exemplo. Então, por isso que nesse caso você recomenda uma troca mais, uma condição mais severa. Então, você recomenda a troca na metade da quilometragem. Operação frequente em estradas de terra e de areia é um outro item. Obviamente, aí, questões óbvias de contaminação com poeira. Usado como táxi, veículo policial ou atividade similar. Aí já é um uso mais intenso do veículo, que exige uma troca mais antecipada. E quando o veículo permanece com frequência parado por mais de 2 dias, também é uma condição considerada severa. Então é importante também observar isso na hora de aplicar o plano de manutenção. No quesito suspensão, a General Motors recomenda fazer uma inspeção visual dos amortecedores a cada 10 mil quilômetros. Então, no caso aqui, a suspensão traseira, verificar se tem algum vazamento, verificar o estado das buchas, aproveita também, já verifica o estado das molas, ver se não tem não está enferrujado, e quando você observa também que um elo começa a tocar no outro, indica que a suspensão já está, a mola, já está cansada. Bom, a mesma lógica aqui para a suspensão dianteira, verificamos a mola, as condições que ela está, verificamos o estado dessa coifa também protetora e afastamos ela e verificamos se tem vazamentos aí no amortecedor. A cada 10 mil quilômetros, também a General Motors recomenda verificar o estado geral das coifas aqui de todas as articulações da suspensão, verificação de eventuais folgas, coifa aqui da junta homocinética. A cada 30 mil quilômetros, verificar o estado das coifas da caixa de direção e eventuais vazamentos. A General Motors recomenda uma inspeção dos pneus a cada 10 mil quilômetros. Então, normalmente verificamos o seu estado geral e principalmente o seu desgaste. O desgaste a gente vê pela profundidade dessa ranhura aqui que chamamos de sulco. A espessura, a profundidade mínima, aqui seria 1,6 milímetros. Então, como é que podemos saber se está nessa medida ou se já está próximo a essa medida? Se repararmos aqui, temos um ressalto entre o sulco. Esse ressalto tem altura de exatamente 1,6 milímetros. Esse aqui é o indicador de desgaste do pneu. Então aqui podemos perceber que, aí, por exemplo, aqui esse pneu ainda está em bom estado. Aqui é um outro exemplo de um pneu que já está no seu indicador de desgaste. Então, nesse caso, já está sendo recomendada a troca desse pneu. O item que tem que ser verificado é o nível aqui da transmissão mecânica. Para fazer a verificação do nível, existe um bujão aqui de inspeção. Vou focalizar ele.
tá? Onde o nível deve estar a parte inferior desse bujão. Essa verificação de nível tem que ser realizada a cada 10.000 quilômetros. Caso esteja abaixo, tem que se verificar eventuais vazamentos, corrigi-lo. E para colocar o óleo, ele é colocado, tem que remover esse dispositivo aqui, que é um interruptor da ré, e o óleo é colocado por aqui. O óleo é colocado até que ele começa a ser escoado por aqui, por esse bujão. Isso significa que atingiu a parte inferior aqui do orifício desse bujão e está no nível correto. Lembrando que aqui a GM recomenda um óleo de transmissão mecânica para engrenagens helicoidal do tipo multiviscoso 75W85 original ACDelco. Muito bem, agora em relação ao filtro de combustível que está aqui, ele está localizado logo do lado do tanque. A General Motors preconiza a troca a cada 10.000 quilômetros, né? É uma preocupação da GM em relação principalmente à qualidade, né, do combustível. É muito importante que negligenciar o filtro de combustível não só prejudica aí a filtragem em si, né, ou seja, essa sujeira vai lá para o motor, para os injetores, como andar com filtro saturado de sujeira sobrecarrega a bomba de combustível que está aqui no tanque. E isso pode ocasionar aí a sua quebra prematura. Tá? E agora um outro filtro é o filtro de ar. Aproveitando aqui, já está aqui, ele está desmontado. A General Motors recomenda aí que seja feita uma inspeção e limpeza dele aos 20.000 e a sua substituição a cada 30.000 quilômetros. Seguindo a recomendação da General Motors, né, cada 10.000 quilômetros tem que verificar aqui o nível da pastilha, né, a pastilha de freio, o estado dos discos de freio. A cada 20.000 quilômetros, a General Motors recomenda verificar a tubulação de freio, verificar toda ela, se não há vazamentos, e os flexíveis de freio. No freio traseiro, a recomendação da GM é fazer uma verificação aqui na lona e no tambor a cada 30.000 quilômetros. Avaliamos aqui o estado das lonas de freio, o estado do cilindro de roda, se não apresenta nenhum vazamento, e o estado aqui do tambor de freio, verificar se quanto ao seu desgaste. A General Motors recomenda a cada 10.000 quilômetros verificar o funcionamento aqui do freio de acionamento, os cabos, e, se necessário, efetuar uma regulagem também. Novamente aqui no compartimento do motor, vamos verificar o nível aqui de alguns sistemas, né? Vamos começar aqui, por exemplo, com a direção hidráulica, né? Repare que na tampa aí você tem a simbologia da direção, logo abaixo tem um livro, né, com a letra I. E essa aqui é uma indicação para verificar o manual do proprietário, né, para você obter mais informações. Bom, o que a GM preconiza aqui em relação ao fluido da direção hidráulica? Bom, primeiro, ele não requer troca, porém requer uma verificação do nível a cada 10.000 quilômetros. Então, se observar aqui no reservatório, tem a indicação do nível mínimo e nível máximo. Caso esteja abaixo do nível mínimo, a recomendação do manual proprietário é verificar eventuais vazamentos, corrigir, colocar novamente no nível e fazer o procedimento de sangria, né, que é a remoção do ar do sistema, que eventualmente possa ter entrado no sistema. É apenas girar a direção com o motor funcionando de um lado para o outro, né, para fazer com que no circuito lá da direção, da caixa de direção da bomba, não tenha mais ar. Lembrando aqui que o óleo recomendado é um Dexron 6, e de preferência da ACDelco. Tá? Esse é o óleo recomendado aqui para direção hidráulica. Reservatório do sistema de arrefecimento. A General Motors recomenda uma inspeção do nível visual. Aqui eu não sei se eu vou conseguir focar, mas aqui no próprio
Na própria carcaça do reservatório tem aqui a indicação do nível máximo, né? Na realidade tem uma seta e tem um símbolo lá do manual do proprietário, né? Para verificar lá no manual como é que se verifica. Mas basicamente o nível tem que estar naquele ponto lá, né? Uma verificação semanal seria recomendada, tá? Em relação à troca, a General Motors preconiza a verificação de vazamentos e a troca do líquido de arrefecimento a cada 150 mil quilômetros. Então essa verificação, essa troca, somente aos 150 mil quilômetros. O líquido de arrefecimento recomendado é água potável com um aditivo de longa duração da cor laranja, na proporção de 35% a 50%. Lembrando que essa é a recomendação da General Motors, tá? E, bom, aí vem aquela dúvida, poxa, mas a maioria hoje recomenda aquela água desmineralizada e desionizada, tá? Minha opinião, melhor que a recomendação que a GM utiliza para somente água potável, mas novamente, né? Na manutenção, quanto mais criteriosos nós formos, é melhor. Só que mais criterioso, o custo da manutenção acaba aumentando. Então fica a decisão aí do cliente. Eu prefiro essa água desmineralizada e desionizada porque o líquido de arrefecimento acaba tendo uma durabilidade maior, né? Há um detalhe aqui da tampa, né? Tem algumas indicações. O livro com I novamente indica que tem que ser verificado lá o manual do proprietário. Aqui tem uma indicação, tomar cuidado com relação à pressão, que pode chegar a 20 psi. E aqui uma indicação, um ponto de exclamação e aqui uma simbologia indicando que nunca isso tem que ser aberto com o motor quente, tá? Corre risco aí de queimadura. Sempre quando for completar o líquido de arrefecimento, sempre com o motor frio. Bom, temos aqui o reservatório do fluido de freio. Repare que na tampa aqui nós já temos a indicação DOT 4, que é a classificação do fluido de freio que deve ser usado nesse veículo. E a indicação aqui do manual do proprietário. Bom, aqui a recomendação da GM é verificar o nível a cada inspeção, ou seja, a cada 10 mil quilômetros. Aqui do lado vocês têm a indicação de máximo e mínimo aqui no reservatório. Então, facilmente observar. Lembrando que é normal o nível do óleo ir descendo aos poucos. Porque quando há o desgaste das pastilhas de freio, o fluido de freio vai ocupando esse espaço. Agora, recomendação de troca. Recomendação de troca é a cada 2 anos. Muitos não sabem disso, né? Mas o fluido de freio tem que ser trocado a cada 2 anos. Esse é um fluido muito importante, né? Porque ele é responsável de transmitir o movimento lá do pedal do freio, né? Do pedal do freio ele aciona esse componente que está logo aqui embaixo dele, que é o cilindro mestre, né? Esse cilindro mestre, você imagine como se fosse uma seringa, né? E quando você empurra a seringa, você vai empurrando a seringa com líquido, né? Ele vai expulsando esse líquido dentro da seringa. Aqui funciona similar, mas aí, né, o líquido ele está dentro de um circuito fechado, que é o circuito de freios, circuito hidráulico de freios, e esse deslocamento dessa seringa, né, deslocamento do pistão lá do cilindro mestre, vai transmitir esse deslocamento para o fluido, e o fluido vai transmitir esse movimento para cá, né, para a pinça de freio. E aqui na pinça de freio, né, você vai reparar aqui que o fluido vai chegar aqui por esse flexível, né, por esse tubo, né, e aí as pastilhas vão fechar contra o disco. Elas fechando contra o disco vão fazer a frenagem do veículo. E aqui atrás, a título de curiosidade, né, quando temos o sistema tambor, os modelos usam isso. Você tem um tambor que está aqui, né, o tambor ele é fixo aqui no cubo de roda, aqui que ele vai girar junto com a roda. Então isso aqui vai girar na mesma velocidade que a roda. Enquanto todo esse conjunto que vocês estão vendo aqui, ele é fixo, ele não gira, ele está fixado nessa parte, né, que nós chamamos aqui de espelho, né?
Então, como é que funciona? Da mesma forma lá que lá na frente, quando você pisa no freio, o fluido vai chegar aqui pela tubulação do freio, né? Aqui podemos observar aqui o flexível, a tubulação vai chegar aqui no cilindro de roda, ele vai, com a pressão gerada lá no cilindro mestre, vai expulsar esses dois pistões, vou jogar esse elemento e esse, que é a sapata de freio, onde está a lona de freio, contra o tambor, realizando a frenagem. Tá? Bom, agora, bom, vamos lá, estamos falando de troca de fluido de freio, né? Vimos a importância que tem esse líquido, né? Então, observa que sem líquido de freio não tem freio, né? Dá para deduzir isso. O problema da troca sistemática a cada 2 anos do fluido de freio é que ele absorve água, ele é um elemento higroscópico. Com o tempo ele vai absorvendo água. E essa água, essa umidade, vai fazendo que o ponto de ebulição, né, a temperatura que ele ferve, digamos assim, diminui. E isso é muito ruim, porque numa condição extrema, você imagina aí, numa descida de serra, a temperatura aqui na pinça de freio vai ser elevada. E essa temperatura vai ser passada para o fluido e o fluido possa ferver aqui dentro. E o que isso vai ocorrer? Você vai começar a ter a sensação do pedal lá do freio, tem a sensação que ele está descendo, ele fica aqui chamamos de borrachudo, e em alguns casos extremos você perde até o freio. Então é muito importante, né, manter isso, a manutenção desse fluido de freio em dia. Bom, agora, será que realmente é necessário trocar o fluido de freio? Será que isso não é exagero da montadora ou mesmo dos fabricantes aí de fluido de freio? Então vamos conferir então. Aqui é um caso de um cliente que não tem um histórico de manutenção, pediu para fazer a revisão nesse veículo. Nesse caso eu já recomendaria a troca do fluido de freio, mas como não tem um histórico, e vamos aqui verificar o estado que está esse fluido de freio utilizando essa ferramenta, né? Essa caneta, né? Ele tem essas pontas metálicas aqui, que em contato com o fluido de freio ele vai me indicar um índice de umidade que tem esse fluido de freio, tá? Então aqui até 2% é aceitável, acima de 2%, né? Aqui esse LED vai me indicar que está entre 2% e 3%, e aqui acima de 4%, uma situação mais grave. Então acima de 2%, no caso aqui, pela própria indicação do equipamento, já indica aí uma recomendação de substituição do fluido, porque a porcentagem de umidade já está alta. Bom, aqui vamos remover aqui a tampa. Para adiantar, eu já removi o filtro que vem aqui, é uma espécie de uma tela, para evitar que sujeira entre para dentro do reservatório. Eu já retirei para ser mais rápido. E aqui vamos ligar a ferramenta e vamos colocar aqui em contato com o fluido de freio. Observem que todos os LEDs acenderam, indicando aí que tem uma contaminação superior a 4% de umidade. Nesse caso aqui, possivelmente não respeitou o intervalo de troca de 2 anos. Não duvido nada que esse fluido seja original ainda, e é um carro já com 60 mil quilômetros. Não duvido nada que esse seja o fluido de freio original ainda. Então, vamos recomendar a troca para esse caso. Continuando com as verificações, recomendação de verificar o funcionamento do ar-condicionado em relação à sua eficiência a cada 30 mil quilômetros, e caso necessário fazer uma recarga de fluido refrigerante R134A. A cada 30 mil quilômetros, uma verificação na parte inferior da carroceria, verificar se existe algum dano ou corrosão. Cinto de segurança, uma recomendação de verificar o aspecto em geral, em relação ao afivelamento do cinto, o funcionamento geral do cinto de segurança e os pontos de fixação. Verificação essa a cada 10 mil quilômetros. Agora, do sistema elétrico e eletrônico do veículo, uma recomendação de ser feita a cada 10 mil quilômetros. Uma verificação com a ferramenta de diagnóstico ou Scan Tool, onde essa ferramenta vai fazer a leitura da memória de avarias de todas as unidades de comando do veículo.
Inspeção dos equipamentos de iluminação e sinalização, um aspecto geral aí de todos os sistemas, como farol alto, baixo, sistema de pisca, né? Também para ser feita a cada 10 mil quilômetros. Verificação do limpador e lavador do para-brisa e as condições da palheta a cada 10 mil quilômetros. Regulagem dos faróis, a primeira aos 20 mil quilômetros e depois a cada 40 mil quilômetros. Bom, vimos, né, todos os detalhes aí do que é preconizado para esse veículo, né, então já é intervalo de troca, né, quais itens têm que ser verificados, né, da manutenção preventiva, quais têm que ser preventivamente substituídos. Mas e agora, essa condição que você adquiriu o veículo usado e você não tem um histórico, se realmente foi seguido aquilo que o manual preconiza, que o fabricante preconiza, o que fazer? Bom, a recomendação que damos aos nossos clientes é fazer a troca preventiva, toda a troca preventiva nesse momento. Vamos dar um exemplo, correia dentada, o veículo, vamos dizer que está com 75 mil quilômetros, a troca da correia é a cada 60 mil quilômetros. Eu não sei se essa correia foi trocada aos 50 mil, se foi trocada aos 60 mil ou não foi ainda trocada, correndo o risco já de se romper. O que fazer? Substituímos ela preventivamente, eu sei que agora ela vai durar mais 60 mil quilômetros. Caso as velas, nós podemos fazer uma inspeção visual, ver se recentemente ela foi trocada. Caso negativo, podemos já substituir. Fluido de freio, que é muito importante, com relação à segurança. O ideal é fazer a troca já preventiva, mas em todo caso existe a possibilidade de analisarmos o nível de umidade que está com esse fluido. Para isso usamos uma ferramenta específica, onde vai nos indicar a porcentagem de umidade que tem nesse fluido e se é necessário a sua troca ou não. E é claro, aí a verificação dos outros itens, como o sistema de freios, sistema de suspensão, relacionado a folgas em terminais, pivôs, a condição que está as coifas, da caixa de direção, dos pivôs, dos terminais de direção e assim por diante. A melhor forma é fazer isso, pegarmos o veículo, como não temos históricos, vamos pegar o que é preventivo, já trocar, para evitarmos dor de cabeça e começar a partir de agora a ter um controle melhor da manutenção do veículo. Por isso que é muito importante escolher um bom profissional, que tenha esse controle, tenha esse cuidado com o seu veículo e te ajude a fazer a manutenção correta do seu veículo. Bom, espero que o vídeo tenha sido esclarecedor, que diz respeito à aplicação do plano de manutenção da montadora para seu veículo. Lembrando que esse foi um veículo usado como exemplo, para cada veículo, para cada montadora tem preconizações diferentes, por isso que é importante consultar o manual do proprietário para saber qual que é o melhor plano de manutenção para o seu veículo e também ter aí o acompanhamento de um profissional, do seu mecânico de confiança para melhor orientá-lo. Existem alguns itens que não estão no plano de manutenção, mas alguns profissionais acabam sugerindo a sua substituição preventiva, como por exemplo, bomba de combustível. Não está no plano de manutenção a bomba de combustível, que eu me lembro aqui, eu não lembro de nenhuma montadora preconizar a troca preventiva da bomba, mas ela pode ser realizada, apesar de não estar no plano de manutenção da montadora. Os sistemistas, os fabricantes da bomba de combustível estimam que uma bomba de combustível dura 100 mil quilômetros. Então, pode-se trocar preventivamente a bomba de combustível. Por exemplo, é uma opinião particular minha, eu gosto de adotar esse tipo de manutenção. Quando o veículo atinge 100 mil quilômetros, eu já me planejo para trocar a bomba de combustível. É uma manutenção cara, uma bomba de combustível, dependendo do modelo, é uma fortuna, tem razão. Aí tem que pôr na balança, tem que verificar o risco que você tem, pode ser que dê problema, não, mas essa é uma opinião, novamente digo, uma particular minha, que
eu incluo na manutenção preventiva do meu veículo, né? Às vezes eu comento isso com alguns clientes e fica ao critério dele, quer substituir ou não. Tá? Novamente, isso é uma opinião particular, tá? E também não é uma recomendação sistemática da montadora. Né? Bom, caso tenha mais alguma dúvida, fique à vontade de deixar aí nos comentários, faremos o possível para responder. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook, lá no Facebook, Supertec Motorsports. Você vai ter lá detalhes aí da nossa oficina, né? Também a localização. E para quem é aqui do Vale do Paraíba, mais precisamente de Guaratinguetá e região, fica aí o convite para fazermos a visita, e a gente pode pessoalmente aí tirar algumas dúvidas aí, caso vocês tenham aí sobre a manutenção do seu veículo, né? O endereço da Supertec está lá na página do Facebook, né? Fiquem à vontade, será um prazer recebê-los. Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.